Está no ar mais uma edição do podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick. Voltamos depois de uma semana. Tenho a honra de estar ao lado aqui de Augusto Mafuz e Carneiro Neto. Estamos no Estúdio Cristal Podcast, nosso parceiro aqui no 12. Se você tem interesse de entrar aí no mundo dos podcasts, você pega a câmera do seu celular agora, coloca aí no QR Code que está na sua tela, você vai conhecer o Estúdio Cristal Podcast, o único estúdio do sul do Brasil dentro de um shopping. Se você falar que é inscrito aqui do 12 Esportes, vai ganhar um desconto especial. E claro, aquele recadinho básico antes da gente começar o nosso programa. Se você não é inscrito aqui no 12, se inscreva, ative as notificações e mande aí sempre seu comentário, faça o programa com a gente. Estava com saudade aí da dupla. Vamos começar falando do Coxa, que venceu 3-0 o América, mas a situação já é irreversível aí. Temos jogos aí nessa quinta ainda pelo Brasileirão. Dependendo aí de alguns resultados, o rebaixamento pode se confirmar na Vila Capanema no sábado contra o Cruzeiro. Foi o melhor jogo do Coritiba no ano essa vitória contra o América, Carneiro? Não, necessariamente não. Eu acho que a bela apresentação do Coritiba foi com o Fluminense. Aquele jogo foi uma partida em que o Coritiba enfrentou um adversário de categoria, muito bem armado pelo Fernando Diniz. O Fluminense jogou completo e o Coritiba se impôs. E ali deu um alento na torcida, né? E, enfim, depois teve aquela sequência da vitória do Atletiba e no Galo, mas é uma irregularidade absurda, né? Uma falta de manutenção, eu diria, de equilíbrio emocional, em primeiro lugar, e depois de dinamismo tático e técnico. O time do Coritiba afunda. Você veja, há poucos dias atrás ele ganhou do Internacional no Beira-Rio, um jogo eletrizante, né? 4-3, um jogo de 4 pênaltis. Aí o Coritiba consegue perder em casa, né? Uma sequência. Aí ontem jogou com o pior time do campeonato, o América, né? Mas que deu trabalho para outros times, tipo o Atlético, por exemplo. Sim, mas o Atlético, todo mundo dá trabalho. Né? O Atlético é uma preguiça absurda. Agora, voltando ao Coxa, é irreversível a queda dele, né? E não tem como escapar, né? A diferença é muito grande e vai tentar sobreviver, evidentemente. Agora é jogo a jogo até que aconteça o desenlace. Augusto Mafuz, quero te ouvir aí sobre essa situação do Coxa. Irreversível, matematicamente precisa de um milagre para acontecer a permanência, mas chega muito tarde. O Coritiba está muito bipolar, né? Chega, ganha 2, perde 3. A matemática não é boba. Essa história de usar como apoio a esperança matemática é uma grande enganação que existe no futebol, de dirigente, de jogador, de treinador, para a torcida. E a torcida não é ingênua. Do Coritiba eu entendo o seguinte. Se antecipar a queda vai fazer bem para ele. Por quê? Porque já vai começar a adotar publicamente algumas providências que precisa adotar para 2024. Dispensa de jogador, eu sei que tem uma lista, a lista de dispensa já tem 14 jogadores e que vai aumentar. Então, se o Coritiba for rebaixado matematicamente na próxima rodada, vai fazer bem para o Coritiba. Porque daí apaga qualquer ilusão, qualquer esperança, e a diretoria vai poder reunir a imprensa e dizer os planos para o futebol o ano que vem. Fazer aquele balanção. Exatamente. Não, o balanção não dá nem para a diretoria fazer, a SAF, porque ela vai dizer que assumiu o clube há 2 meses atrás, como está dizendo a sua grande estrela, o Roberto Justus, né, que assumiu há 2 meses atrás, quando, na verdade, assumiu na prática, não formalmente, mas na prática, desde dezembro do ano passado, quando trouxe o Antônio Oliveira para treinador.
Mas então, quanto antes for decretado o rebaixamento, vai ser melhor para o Curitiba. E não tem muita coisa que falar, não. Você mencionou que tem uma relação de jogadores que serão dispensados. Certo. E existe uma relação de dirigentes que serão dispensados? No Curitiba, Claro. existe o Arthur, não deve continuar como diretor lá de futebol. Trouxeram um outro. Trouxeram o Júnior Chávari, que é o agora é o executivo de futebol do Curitiba. Ele foi contratado na semana passada. Cara com experiência em outros clubes, trabalhou no Grêmio, trabalhou no Bahia, trabalhou muito com categorias de base. Me falaram que trata-se de uma pessoa séria, uma pessoa competente, dessa nova geração de executivos, e que vai, a partir dele, o Curitiba vai remontar o grupo de jogadores para a segunda divisão do ano que vem. Eu queria ouvi-los sobre quem vocês acham que desse elenco deve permanecer aí como peça central para remontagem para o ano que vem, para uma Série B. Tem alguns nomes que vocês manteriam? Claro, tem o caso do Slimani, que é um atacante que veio, custa muito caro, não sei qual vai ser a situação dele, mas quem que vocês manteriam aí para começar essa formação? Do Slimani. É muito difícil você fazer um exame a partir disso. Claro que tem alguns jogadores que se sobressaíram positivamente. O goleiro Gabriel, o Marcelino Moreno, o próprio Slimani. A gente podia citar aí 6, 8 jogadores, mas não é o caso. O Gabriel com umas falhas, né, aí Mas também. o que ele pode fazer? A defesa não existe, né? Os caras chegam matando. Eu acho complicado, sabe? Eu acho a tarefa de quem vai organizar o novo projeto do Curitiba para a Série B no ano que vem é um trabalho árduo. E o Curitiba tem ainda uma expectativa que pode ser muito pesada, que é a de ter mais 2 campeões brasileiros na Série B. Né? Porque a briga, tirando o Goiás, os demais que estão no rolo são campeões brasileiros. Isso também tem um peso, uma consequência. Além de outros times, evidentemente. Né? O próprio Operário é um adversário tradicional do Curitiba. Agora, eu acho que é um desafio. Como a diretoria errou demais neste ano, na escolha de técnicos, jogadores, e gastou muito para errar demais, eu acho que eles não têm muito crédito junto à torcida. Então, eles vão ter uma margem de erro mínima. Concordo com você. E o valor do investimento é menor, hein? Sim. Inclusive, de acordo com o contrato com o Curitiba, instituição da SAF com o Curitiba. Vai cair muito a folha de pagamento do futebol total aí. E tem outro detalhe, não adianta, porque o Slimani está no projeto para o ano que vem. Só que o Curitiba não está no projeto do Slimani. E tem uma cláusula no contrato que, se o clube for rebaixado, ele poderá ter a faculdade de rescindir o contrato e voltar para o mercado europeu. E tem jogadores que... isso é cultural, de cultura do futebolista, não quer jogar em segunda divisão. Sim. Embora todos no Curitiba atualmente mereçam estar numa segunda divisão. E é o caminho que vai acontecer. Se o Bahia vencer o Cuiabá hoje e o Santos pontuar contra o Goiás, o Curitiba não pode perder para o Cruzeiro, que vai estar rebaixado. Essa é a configuração. Um jogo sob tensão, né? E curiosamente vai ser no estádio do Dorival Brito e Silva, onde o Paraná Clube derreteu, né? Conseguiu cair para a segunda divisão estadual. Ficou completamente sem calendário estadual e nacional. Então o Curitiba, nesse jogo, será pressionado, evidentemente. A torcida, como sempre, vai apoiar. Ela não nega esse afeto, esse carinho ao time, apesar das circunstâncias. Mas eu diria que é uma partida até de alto risco, sabe? A gente não sabe a manifestação do público. Né? Porque tivemos aquele episódio lamentável em 2009, né? Exatamente no ano do centenário do Curitiba, ele caiu para a Série B. Então foi aquela explosão de horror, de tensão, né? E a torcida não se conteve e invadiu o campo. Eu acho que tem que tomar certas providências, questões de segurança, nesta partida do Curitiba com o Cruzeiro.
Quer completar? Não, só que diferente de 2009, eu entendo que a torcida está conformada. Ela está naquela expectativa de que as coisas irão melhorar dentro do Curitiba, entendeu? E eu entendo também que pior não pode ficar. Pois é, mas na hora, né, Mafu? Ah, sim, na hora. Eles já estão, ó, claro, é evidente. Na hora, quando eles se depararem com a realidade. Quando eles vão tomar uma. Quer dizer, o protesto natural, tomara Protesto. que não haja nada, e que eu esteja completamente equivocado. Aliás, o Carneiro falou de Paraná. Qualquer programa nós temos que abordar o caso do Paraná. Eu já entendo que existe um esquecimento de nosso. Da imprensa em da geral. imprensa em geral, e é um assunto muito importante, porque a torcida do Paraná é muito grande. Pois é, Mafuz, mas você veja, o Paraná já foi exaustivamente examinado, mas nenhuma providência foi tomada, sequer iniciou um inquérito, né? Primeiro, o Paraná tinha que ter um inquérito policial dentro do clube, concordo. porque houve crime. Segundo, para comentar o Paraná Clube, teria que ser o especialista, não é a especialidade do Mafuz, que é falências e concordatas, né? Ou recuperação judicial, que é o caso do Paraná Clube. Se bem que a história do Paraná econômica, financeira, eu conheço bem. Pois é, mas então, falar o que do Paraná se o próprio clube não foi atrás dos seus destruidores, né? Ninguém cobrou o Conselho Deliberativo, tem não sei quantos conselhos lá dentro, nenhum ex-dirigente, nenhum ex-presidente, nenhum ex-nada responde a algum tipo de ação O Paraná foi pelo os né? maus feitos Destroçado, no clube. Então não cabe a crônica essa é a grande esportiva, verdade. né? Fazer um tribunal, fazer uma avaliação. Não, nós somos observadores. Mas, E Carneiro, a nossa experiência nos ensinou que, como observação, nós temos os nossos limites. Mas, Carneiro, eu concordo com você que nós. Mas é que a torcida não tem nenhum. Não tem aonde recorrer. Nós temos que provocar uma situação, a mídia em geral tem que começar a provocar uma situação para que haja uma reação por parte de algum segmento Concordo do Paraná. plenamente. A torcida do Paraná é grande. Entendeu? Né? Uma torcida que botava 50 mil pessoas no Pinheirão, naquela final da Copa Sul, Minas, né, com o Grêmio. O Alto da Glória, em várias circunstâncias, quando estava na segunda Série A, divisão, colocou 40 mil na Arena da na Baixada. É fantástico. Agora, a torcida do Paraná está sendo maltratada, mal cuidada. Agora, não recorram à ONU, viu? Que também não serve para nada. Deixa eu fazer um destaque, não sei se vocês viram imagens ou não, mas aí na semana passada o Paraná levou a torcida para o Tarumã para ver o futsal. O Paraná estava jogando a terceira divisão, a série bronze do futsal paranaense. Chegou na final e foi uma festa super legal, torcida, sinalizadores. Mostra que a torcida do Paraná vive ainda. Mas vive e é grande a torcida e do quer né? estar junto com o clube. Né? Isso, nós vamos ter isso aí quando, em janeiro, acho que começa o Campeonato Paranaense. Não, Aliás, em abril. A B é só depois. A B né? é só depois. Mas quando começar, você não tenha dúvida. Vamos ter aqueles 2, 3 mil presentes na Vila Capanema. Não tenha dúvida. A torcida ela não esmorece, né? Agora, é uma pena, realmente é lamentável. Certo, vamos mudar de assunto agora. Outra situação que está muito ruim é a situação do Atlético, né? Tá 3 pontos atrás do Atlético Mineiro, que joga hoje, pode abrir 6 de distância aí da vaga seria a pré-Libertadores, né? A fase eliminatória da Libertadores. Cada vez mais difícil a vida do Atlético, senhor Carneiro, né? Mas veja bem, o Atlético, vamos falar só das últimas 4 partidas, né? 2 pontos Ele em teve 12. o Tour paulista, né? Com o São Paulo desinteressado, o Corinthians tecnicamente sofrível e o Palmeiras vivendo esses altos e baixos. E depois a partida com o Fortaleza. Disputou 12 pontos, sendo 6 em casa. Só ganhou 2 e em casa. Se o Atlético tivesse ganho 6 pontos, ele estaria disputando o título. Tá? Estaria no bolo, estaria na frente do Galo, estaria em situações muito privilegiadas, eu diria. Mas as providências não são tomadas, né? O Atlético é um clube que eu diria, quase em termos de administração no futebol, é inativo.
né? Você não observa. Vem assim, esporadicamente, uma entrevista do presidente num site, não sei aonde. Aí vê agora o Alexandre Matos. Vamos falar disso aí. Não foi feliz na entrevista. O Wesley Carvalho é o porta-voz do time. Aí você vê o time em campo. É a mesma coisa sempre. Todo jogo. É o Canóbio pulando para lá, pulando para cá. O Pablo agora lesionou-se, não tem o Vitor Roque. O Christian está demorando para voltar. Já voltou, né? Enfim, o elenco é fraco, é sofrível, muitas improvisações, uma série enorme de lesões musculares. O Rômulo se machucou no jogo contra o Fortaleza agora. Também? Tá aí. Lesão muscular na coxa também. Então a situação é dramática, viu? Tudo isso, nós vamos para um tema que é repetitivo. Tudo isso em razão da centralização do poder. É consequência da centralização do poder, que foi uma política adotada pelo presidente Mário Celso Petralha desde 2002, quando ele assumiu. Depois do título brasileiro. Depois do título brasileiro, em 2002. Quando aquela turma. Houve o rompimento do Petralha, né? Não, mas não falo nem em rompimento, porque as pessoas iriam sair. Enio, Marcos Coelho, o Ademir Adur, todos iriam sair, deixar o Petralha para o Petralha implementar as ideias dele. O Mário é que, para voltar com poderes, fez o Volta Petralha, né? Mas isso está enterrado. Mas a partir do momento que ele centralizou o poder, ele passou a indicar as pessoas do interesse dele para cercá-lo. Todas incapazes. Todas incapazes. Todas. Você pega as diretorias do Atlético de 2002 para cá, não houve um único destaque que pudesse dizer esse vai ser o sucessor do Mário. E até hoje perdura isso. Por quê? Porque o Mário centralizou esse poder, fez o que ele queria fazer e fez muito bem, só que agora começam a vir as consequências. Mas a pergunta, Mafuz, o Petralha quis fazer um sucessor ou não? Não, mas eu nem entro nesse espírito de querer ou não fazer. O que ele fez, eu estou dizendo. Não quis fazer, mas não interessava para ele também fazer. Mas isso é irrelevante. É as consequências desse ato dele. Quer dizer, ele ficou doente, agora ele concluiu que não é imortal, ele ficou doente e o clube ficou acéfalo. Ficou acéfalo. Veja só quando é que você ouviu falar que um jogador do Atlético ia para o departamento médico e ficava 3 meses lá para se recuperar de uma lesão muscular. Bento ficou, Pablo ficou e voltou agora para o departamento médico. Christian, mesma coisa. Você me entendeu? A condição física, quando é que o Atlético teve um problema de ordem física? Voltou a ter. Mas tudo isso por quê? Porque não existe gestão no futebol. Só existe gestão para ganhar dinheiro, para compra e venda de jogador. Mas o mais grave de tudo isso é que não vai mudar. Porque mesmo doente, o Petralha é candidato, pelo que nós estamos. Sim. Né, vocês estão noticiando a reeleição. Não, ele que anunciou que é candidato. Pois é, e ele está emitindo sinais de que vai continuar, porque já está anunciando a contratação de mais um diretor. E um CEO. CEO geral é o Alexandre Leitão. Eu gosto mais do head coach. Eu acho mais bonito. O CEO é muito fraco. O head coach. CEO Imagina. é Chief Executive Officer. Muito bom. Agora, para mim é diretor de futebol. Não, mas quando esse... o cara é bom, é diretor de futebol. Não, esse vai ser diretor. Mas esse é do clube. Como é o nome do cara mesmo? É o Alex Leitão, Alexandre Faz Leitão. ano que está desempregado. Foi um... Ele trabalhou quase 10 anos no marketing da Ambev, presidiu Ele uma conhece agência... cerveja. Presidiu uma agência de marketing esportivo, a Octagon Brasil, aí por 4 anos. E de 2015 a 2021 foi o CEO do Orlando City,
na MLS, nos Estados Unidos. Então, ele entende de outro tipo de futebol. É um cara que Mas ele se entende de formou futebol? em Não, Harvard. não. Ele entende de administração. Mas O Mário quer alguém que administre o clube. Exatamente, essa é a função dele. Faça a função de presidente do clube. Na verdade, é isso que ele quer. Mas isso aí Mas não é melhor pra botar futuro. um presidente com Mas, saúde? claro, é evidente. Eleger um presidente Claro mais jovem, que é com melhor. inteligência, com capacidade? Claro que é melhor. Eu não estou entendendo. Eu também concordo com você. Aí que está, esse é o problema. E se não bastasse isso, aí que vem o detalhe, que você não vê uma condição futura do Atlético. Por quê? Porque o discurso do Mário Celso, adotado pelo Alexandre Matos, é que o Atlético chegou no limite. Sim. No limite da incompetência. Não. Vamos aqui, Carneiro. Chegou no limite financeiro. Mas como é que... O Fluminense gastou a metade Deixa e é eu só- campeão da Libertadores? Deixa eu só terminar aqui, Carneiro, o meu raciocínio, que chegou no limite financeiro. Mas qual foi o clube que gastou? Fora Flamengo, é evidente. Nem o Palmeiras. Não, o Palmeiras não gastou. O que o Atlético gastou com Canóbio, com Coelho, com esse Zapelli, com o lateral esquerdo. Mas qual foi o clube que gastou? O limite do Atlético já é razoável para competir. Só que tem que usar bem o dinheiro que alcance esse limite, o que não está Mas acontecendo. tanto é verdade que se ele tivesse ganho 6 dos Claro. últimos 12 pontos, ele estaria disputando o título. Mas não tem competência, não há trabalho, não há gestão para isso. Eu Agora, vou- pois não, senhor. Não, só para terminar, eu quero só dizer o seguinte. Ô, Mário, eu ando bem de espírito em relação... Eu estou revendo algumas posições em relação ao Mário Celso Petralha. Mas veja bem, o tempo passa, volta a mesma coisa. Ele está outorgou poderes ilimitados para um cidadão chamado Alexandre Matos. O Alexandre Matos é um negociante. Ele foi assim no Atlético Mineiro, ele foi assim no Cruzeiro, ele foi assim no Palmeiras. Ele vive de negócio. E ele é bom nisso. No negócio. Não, ele é bom para ele. No negócio. Ele Não, faz bons não, negócios. ele é bom para ele. No Atlético, ele não fez nenhum. Do Vitor Roque. Não, a história do Vitor Roque é outra. Essa história que ele descobriu, os segredos, o contrato do Vitor Roque, tudo conversa. Mas no papel tá lá. ele Olha aqui, fez, ó. né? Só deixa. Mas no papel. Sim. Tem coisas que acontecem do Vitor Roque. O valor da multa, qualquer um poderia acessar no site da CBF qual era o valor da multa. O que bastava? Ter a concordância do jogador para o Atlético ir lá e depositar. E aí é que ele interviu. Mas ele, com certeza, será beneficiado, pois ele é diretor de negócios do Atlético. Sim, sim. Então, é esse o problema do Petralha. Ele pega, confia, transmite poderes para pessoas que não podem, não são confiáveis. É isso que está acontecendo. E não tem ninguém para fiscalizar, todo mundo diz amém para ele, um conselho deliberativo de banana. O que você quer? Quer completar, Carneiro? Eu queria falar um pouco. Veja bem, de futebol, né? Eu não vou, essa parte política o Mafuz expôs muito bem. E, aliás, o Mafuz está muito zen até. Tá zen, tá tranquilo. Agora, veja bem, tecnicamente, vamos falar de futebol, o Campeonato Brasileiro sofrível. O Botafogo ganhou ontem 6 pontos sem jogar, com a derrota do Palmeiras e do Bragantino. O que vale dizer que se o Botafogo ganhar do Grêmio hoje e ganhar do Bragantino domingo, será praticamente o campeão brasileiro. Porém, como diz o samba, sempre há um porém, se ele não for bem sucedido, abre-se um leque absurdo. Todo mundo é candidato ao título. O Flamengo fez uma exibição maravilhosa ontem com o Palmeiras. Agora, e o Atlético Paranaense, que bateu no limite aí, né? Gastou uma grana pesada. Claro, levou azar com a contusão do Christian e do Vitor Roque, isso tem que ser relevado. Mas o Atlético não poderia fazer uma campanha tão sofrível, tão medíocre em todas as competições. Foi mal na Copa do Brasil, porque perdeu para o Flamengo na época em crise com o treinador argentino, o Sampaoli.
dentro da Liga Arena, com 28 finalizações contra apenas 5 do Flamengo. Foi mal no estadual, porque não ganhou nenhuma. Quase perdeu das para o finais. Cascavel, afinal. Né? Campeão invicto. Tudo bem. Aí vamos lá. Ele consegue ser eliminado da Libertadores pelo fraquíssimo Bolívar. Aonde? Uma péssima apresentação em La Paz. O técnico foi muito responsável e culpado por isso, pelas invenções que fez. Thiago Pela Andrade, aquela né? zaga medíocre que ele colocou em campo para jogar. E daí consegue ser eliminado na Liga Arena da Libertadores. Aí vem o Campeonato Brasileiro, que ele devia jogar tudo, apostar tudo. É esse papelão aí. Ele não consegue ganhar de times que se arrastam, como o São Paulo e o Fortaleza se arrastaram. Só estou citando os 2 últimos adversários. Então, tudo isso é muito preocupante. Como análise, não tenho nada com a vida doméstica e íntima do clube. Problema do associado e do Conselho Deliberativo. Agora, o torcedor da rua que nos cobra, esse está sofrendo muito. E outro ponto eu acho que é importante a gente lembrar é a questão da formação do elenco. Com as lesões aí do Vitor Roque, do Pablo, agora do Rômulo, as opções que o Atlético tem no ataque é William Bigode, Arriagada, Chiquete, que é um jovem da base, tem O 18 Canóbio anos. não é atacante? É atacante, mas O não é Coelho o... não é atacante? Mas não são aqueles 9. Quanto é que vamos custou dizer cada assim. um desses? O Coelho, 12 milhões, 50%, e o Canóbio, 16 milhões. Meu amigo, isso aí é mau investimento ou, sei lá. Mas é o não tem problema explicação. dessa formação do elenco, né? O Mas elenco então é o culpado desequilibrado. é o presidente Mário Celso Petralha. Claro que evidentemente. é, sim. é evidente. Porque gastou uma grana, aí vem o seu funcionário Alexandre Matos e diz que bateu no teto. Bateu no teto do quê? Da incompetência, da má gestão. Eu estou falando de futebol, só de futebol. Ó, o Matos, inclusive, você citou, né, Carneiro, Mafuz, ele deu aquela entrevista depois do jogo contra o Palmeiras e não caiu bem para a torcida, as declarações dele. Queria que vocês comentassem. Não, ele culpou a torcida porque o Fernando Diniz foi embora. Ele quis usar o Fernando Diniz como referência. Dorival também. Não, mas o Fernando Diniz, Sim. em 2018... Tava quis mal, o usar. Atlético estava caindo. Exatamente. E Era o último colocado. era o E o último Thiago colocado. Nunes tirou o Atlético de último É. colocado a campeão da Copa do Brasil. Exatamente. E o Fernando Diniz, que era o bom. Sim. O Fernando Diniz era um aprendiz e feiticeiro, metido, não dava confiança para ninguém. Ele não mudou muito, o narizinho continua arrebitado, só que ele aprendeu. Apanhou tanto nesses últimos 3, 4 anos que melhorou muito. E hoje tem o seu mérito, tanto na conquista do Fluminense como na recuperação técnica do time. Nós reconhecemos tudo isso. Agora, usar isso como argumento para justificar o presente, não tem pé nem cabeça. E citou o quê do Dorival Júnior? Que ganhou o tricampeonato, pleno Alto da Glória, e foi dispensado no dia seguinte. Não, Onde é que ele argumenta que a torcida que pediu a Mas não a tinha queda torcida dele, no estádio? Não tinha. Pois era com Covid? Claro, pandemia. era pandemia. Exato. A torcida protestou aonde? No Shopping Cristal? Na churrascaria Botafogo? Não. A torcida, ela comemorou o tricampeonato. Pelo contrário. Olha, eu vou te contar, essa gente pensa que nós somos todos bobos? Ou é só a carinha nossa? Não, eles nos tratam, o Atlético trata a sua torcida de boba. Ai, mas é indiscutível que o Matos traz uma controvérsia assim pro ambiente do clube, né? Não, ele traz um ambiente terrível. A conduta ética dele dentro do Atlético, eu sei coisas que se eu falo aqui, é que vai alcançar a esfera pessoal dele e eu não quero. A conduta ética dele é coisa terrível. Quer falar, Carneiro, um pouquinho do jogo contra o Fortaleza? O segundo tempo, o Atlético até tomou um gol, começou mal, tomou o gol, depois fez o gol, pressionou, tentou, criou algumas oportunidades, mas assim, tá faltando, ao meu ver, assim, o time tá faltando jogada ensaiada, não tem treino. Não. Eu já falei isso eu não vejo 320 bem vezes, e vou repetir. treinado. Falta um diretor de futebol, tá? Profissional ou amador, não importa. Que vá na concentração, converse com o treinador, converse com os jogadores, vá no vestiário. Sem isso, você não dá ânimo para a equipe.
Não adianta ir uma pessoa que os jogadores não gostam, que parece ser o caso do É senhor. o caso. É o caso. Aí o que você vai motivar um jogador? Olha, eu estou em futebol, meu amigo, profissionalmente há 60 anos, tá? Como repórter, narrador, comentarista. Antes eu jogava no futebol, salão, futebol de campo, fui juvenil e tal. Muito bem. A gente conversou com tantos jogadores, eu conversei do Pelé para baixo com milhares, né? Alguns se tornaram meus amigos pessoais, e são até hoje. E a gente acaba sabendo tudo o que está acontecendo num clube de futebol quando você é repórter, né, Mafuz? Você sabe tudo, o dia a dia, né? Eu não entendo como é que o Atlético faz uma apresentação tão medíocre, tão ridícula como ontem. Um time sem atitude, sem ação. Por quê? Porque não tem diretoria de futebol. Ponto. O resto é tudo consequência. Certo. Vamos falar um pouquinho dessa briga aí do Brasileirão. Você já começou o assunto aí falando do Botafogo, né? Mas assim, se a gente olha para o último programa, o Botafogo estava lá, líder, tinha uma certa vantagem, e agora tudo mudou. O Botafogo começou a perder. Aí. Vamos, como diria o velho Jacques Stripador, vamos por partes. O Botafogo deu uma claudicada. Grande. 40 dias atrás. Ele perdeu 2 e empatou 1. E eu escrevi no site da Gazeta da Tribuna que o Botafogo estava dando um alento para os seus perseguidores. Uhum. Ainda ele tinha 15 pontos de vantagem, aí ele diminuiu, ficou com 9, 10. Uma grande vantagem. Grande vantagem. Muito bem. Houve até leitores que me criticaram. Você é pessimista, está secando o glorioso Botafogo e tal. Eu não estou secando ninguém, meu amigo. Eu estou tentando sobreviver. Agora, o que acontece? Está aí o resultado. Muda dois portugueses de técnico. O primeiro trocou o Botafogo por dinheiro, né? Foi embora lá para a maldita Arábia Saudita. Porque estão comprando tudo e não vão a lugar nenhum. Ganharam a Copa do Mundo, né? Conseguiram comprar a FIFA agora. 2030, é isso? 34. 34. Meu Deus do céu. E daí o que acontece? Estourou no Lúcio Flávio. Bom menino, conhecemos ele desde sempre. E ele, num primeiro momento, deu a impressão de que ele tinha o elenco na mão. Só que daí o elenco demonstrou falta de personalidade nesses 2 últimos jogos, que foram horrorosos. São 3 derrotas seguidas. Você está ganhando de 3-0 do Palmeiras. Aí toma um gol, fica 3-1 e tem um pênalti a seu favor, faz o gol, acabou o jogo. Agora, aí tudo bem, o Palmeiras ainda é um grande time. Agora, a apresentação apática, medíocre do Botafogo frente ao Vasco me assustou. Sabe? Os jogadores não sabiam o que fazer. Meio que nem o Atlético, assim, não sabe o que fazer em campo. Pega a bola, ninguém se apresenta. Então eu tô achando que o Botafogo vai pegar um time organizado, que é o Grêmio. Vai. O Grêmio tem 56 pontos, pode ir a 59, empatar com o Palmeiras. E tá aí complicou. Empatar com o Botafogo. O Botafogo tem 2 jogos a menos hoje, né? Ele tem 31 jogos, mas tem confronto difícil contra o Fortaleza fora de casa. Só mais uma observaçãozinha. Eu assisti Bragantino e Corinthians domingo. Jogo horroroso. Corinthians se arrastando. Sim. E eu achei o Bragantino também fracote. Entendeu? Tanto que perdeu ontem. Porque você às vezes assiste jogo. Eu assisto assim, 20 minutos, mudo, ponho no outro jogo, ou ver um filme, volto. Porque o futebol tá tão modorrento, né? Às vezes a narração é meio pesada, meio cansativa. Enfim, tem uma série de circunstâncias. Aliás, ontem eu cansei com a narração do rapaz lá, nosso colega da Rede Furacão. O Atlético precisa também de um narrador. Puxa, então precisa de uma equipe completa. Eu estou aposentado como narrador. Agora... uma cutucada pro Carneiro voltar a narrar, hein? Já pensou? Que alegria que ia ser para a torcida, hein? Sim, eu vivi disso 40 anos. Claro. Mafuz? Maiores índices, maior faturamento que nós tínhamos. Sobrevivemos. Mas eu só completando o Bragantino, eu achei o Bragantino fraco. Ele podia ter metido 3-4 no Corinthians. Mas eu achei que o nível técnico dos jogadores é que nem o do Botafogo, assim, sabe? Você não sente aquilo, o cara é craque, né? Eu sei lá, o futebol ficou tão diferente. E mesmo assim, o Carneiro tá na briga ainda. O único time que me encantou nessas últimas partidas foi o Flamengo, ontem, na goleada sobre o Palmeiras. O Flamengo ontem parecia um time da Liga dos Campeões, da Europa. Gostei de ver. Mérito do Tite, que organizou o time, mas os jogadores individualmente, o Flamengo é o elenco mais caro, evidentemente. O Palmeiras decresceu,
Mas o Flamengo, olha, que jogo bonito que ele apresentou. É. Do Botafogo eu não me surpreende, que é do Botafogo, eu aprendi no futebol que tudo que é improvável não tem vida longa. Era improvável o Botafogo, com esse time, colocar uma diferença aí de 15, 13 pontos do segundo colocado. Isso era artificial. Sabe aquela impressão que me dá? Que os outros concorrentes Exato. estavam preocupados com a Libertadores, com a Copa Claro. do Brasil, com a Sul-Americana. Quando terminou tudo, o pessoal foi pro brasileiro. E daí atropelaram o Botafogo. O Botafogo no campeonato estadual do Rio de Janeiro esse ano, Foi com mal. o Luiz Castro de técnico, não se classificou para aquele quadrangular da Taça Guanabara. Então não me surpreende. Já acho que está no lucro de ficar entre os 4 e classificado direto para Libertadores. Vocês colocariam hoje o Flamengo como candidato ao título? Todo mundo é candidato. Depende do resultado no Botafogo. Do Flamengo ao Botafogo ali. Flamengo, Bragantino e Palmeiras, né? E Grêmio. E Grêmio. Só falta o Filipão, daqui a pouco botar a cara também. Ó, eu tô querendo agora aí. Eu não quero mais ser técnico, Querem eu quero ser campeão. derrubar o Filipão no Atlético Mineiro, né? Ah, é? Aquela torcida, como é? Galoucura? Galoucura quer derrubar o Filipão. Que barbaridade. Ai, ai. E pra gente não deixar passar em branco, a final da Libertadores, Fluminense venceu aí seu primeiro título com o Fernando Diniz, jogando bola, o Boca não jogou bola. Não tem bola para Não tem jogar bola. o Boca, Não né? tem, né? É. Mas foi uma festa bonita lá no Maracanã, Rio de Foi Janeiro. uma homenagem também ao Fernando Diniz. Ele merecia esse título. Você é um dinizista, praticamente. Não, eu não né? sou pelo contrário, eu às vezes eu não gosto do Diniz, mas eu admiro ele como pessoa, porque ele briga pelas ideias dele. Ele não recua diante de fracassos, né? Era para fazer uma revisão dos conceitos dele, ou qualquer treinador faria, ele não fez, e assim ele manteve-se leal ao que pensa e deu certo. Foi campeão da Libertadores, está na seleção brasileira. Eu torço pelo Diniz, porque é uma coisa diferente. Chega daquele conservadorismo do Filipão, do esse Rogério Ceni, entendeu? Então chegou na hora de renovar isso A aí. final poderia ter sido brasileira, né? Palmeiras e Fluminense. Palmeiras, lamentavelmente, conseguiu ser eliminado pelo time do Boca Juniors, que é tecnicamente fraco, limitado. Time defensivo. Tanto que o treinador pediu demissão na chegada em Buenos Aires. Sim. Uma torcida muito agressiva, os argentinos muito agressivos no Rio de Janeiro, criaram muitos problemas antes da partida, né? Depois saíram tudo correndo. Foram para o hotel, trocaram de camisa, puseram o uniforme de argentino e mantiveram o ego e foram embora. Agora, o Fluminense teve mérito total. Jogou bem, poderia ter liquidado a fatura no tempo normal. O rapaz perdeu um gol no último Diogo lance. Barbosa. E achei que o golaço do Cano, depois do John Kennedy, né? Uma jogadaça também, né? É uma Foi jogada bonita a jogada. linda. Os veteranos foram muito bem. Às vezes a gente critica o Felipe Melo, né? O Ganso e o Marcelo, o próprio goleiro Fábio, que eu acho que falhou no gol do Boca. Mas, no geral, ele saiu-se bem. Sim. E na prorrogação, o Fluminense teve muita personalidade, com as substituições, com aquelas mudanças. E o Mafuz falou bem do Fernando Diniz. Ele tem mérito, sem dúvida nenhuma. O time é bem organizado. Agora, o Fluminense revela bons jogadores, né? Aí que vem o comparativo inevitável com o Atlético Paranaense. Porque o Fluminense revela e usa. O Atlético não revela tantos, só compra jogador semi-pronto, e ao mesmo tempo não chegou para decidir. Entendeu? Então eu acho que até as opções dos veteranos do Fluminense foram mais felizes que as do Atlético. Né? Por exemplo, o Atlético pegou o Vidal. O que o Vidal acrescentou para o grupo? Né? Não, nada. e esse lateral direito? Bruno Pérez. Veja só, o campeonato vai terminar e ele não vai voltar a jogar.
Então foi uma bela conquista e manteve a superioridade do futebol brasileiro no continente. 5 Libertadores, 5 campeões brasileiros e 3 vice. Também temos que lembrar que o Flamengo, o Santos e o Atlético Paranaense foram vices nesses últimos 5 anos. Então é a superioridade incontestável. A única zebra é a seleção brasileira, que não consegue ganhar. E a Argentina ganhou miraculosamente esse título mundial lá no Catar. E o Messi encerrou a carreira naquela partida com a França, mas um ano depois ainda foi eleito o melhor do mundo pelo France Futebol e a FIFA. Tem que avisar essa turma da bola de ouro que o melhor do mundo foi o De Bruyne e o Haaland, que o campeão atual é o Manchester City, não é o Messi. Então você veja que tudo é política, tudo é interesse comercial hoje no futebol e no próprio mundo. O planeta hoje é um planeta que você fica duvidando de quase tudo. Né? Então é um absurdo o que está acontecendo. Certo, pessoal. Tem uma história aqui que eu também duvido que aconteceu, mas o Carneiro vai contar pra gente. Vou contar o contexto. Nessa semana completou 2 anos do falecimento do Sicupira. Ele ganhou uma homenagem em memória lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Né, uma homenagem ao Sicupira, a tudo que ele representou aí para o futebol, para o Atlético, e também um cara muito, muito legal e muito importante aí para a cidade, para o estado. E naquele nosso efabulativo, né, que a gente termina normalmente esse podcast, o Carneiro vai contar aquela história. Ele contou antes aqui, a gente estava se matando de rir, né, Mafuz? Eu só não saio da bancada em respeito ao quem está nos assistindo. ao assinante. Mas essa história é muito boa. Não vou contar antes do programa mais, porque daí perde o impacto. A gente vai rir de volta. Mas a homenagem foi muito bonita, o título de cidadão benemérito ao Sicupira, que é paranaense da Lapa, o Barcímio Sicupira Júnior, que além de craque de futebol, professor de educação física e grande radialista, homem de televisão, muito competente. Você trabalhou muitas vezes com ele, foi proposto pelo deputado Alexandre Cury. Neto do ex-presidente do Atlético Paranaense, Aníbal Cury. Atleticano leal, Alexandre. Trabalha pelo Atlético. Eu trabalhei muito com o Sicupira em rádio, né? Inclusive, contratei o Sicupira para a equipe da Rádio CBN, naquela oportunidade em que nós lançamos as transmissões de futebol na faixa de frequência modulada, em FM, no Paraná. Mas a história é muito engraçada. Era o tempo da Rádio Clube, lá do Lombardi Júnior, e houve um jogo do Curitiba com o Botafogo no Maracanã, e a equipe, para questão de economia, mandou o repórter Eduval do Brasil. E fizeram um tubo na casa do Sicupira. Foi o operador de som lá, instalou o equipamento na sala da casa do Sicupira, e o Edgar Felipe, o narrador, lamentavelmente também falecido, e o Edgar, com aquele vozeirão, um ótimo narrador, fazendo as apresentações, e o Sicupira, o comentarista, do lado na casa dele. Aí o Edgar Felipe acionou o Eduval do Brasil, equipes no campo, vai começar a partida no Maracanã. Coloca-se o Curitiba à nossa direita, o Botafogo à nossa esquerda, o árbitro vai autorizar o início da partida. Aí o Sicupira disse, eu vou na churrasqueira ver como é que tá o carvão, porque depois do jogo nós vamos fazer um churrasquinho. O Edgar Felipe mexeu a cabeça e continuou falando. Essa é uma transmissão da Rádio Clube Paranaense aqui no Maracanã. E vai começar o jogo. Aí aparece um cachorro, o cachorro do Sicupira. Mas um cachorro desse tamanho, umas orelhas, uma língua, ele tirou uma língua desse tamanho, o Edgar Felipe. A bola vai rolar no Maracanã, Sicupira! E o cachorro foi para cima do Edgar Felipe, passou aquela língua, e o Edgar Felipe, apita o árbitro, começa o jogo, Sicupira, ó o cachorro! O cachorro querendo participar da transmissão também, né, Carneiro? Histórias aí que era outra época esse rádio, né? Era outra época. E que bom que temos aqui o Carneiro para poder contar e relembrar essas histórias maravilhosas. Não é isso, Augusto Mafuz? Exatamente. Um dia num programa, vamos lembrar, o Carneiro lembra bem, sobre essa história de tubo. De tubo teve grandes. Tubo para quem está assistindo. Para quem está assistindo é quando ele sabe, é quando
O narrador Quando não o está no narrador estádio, assiste né? pela televisão. Assiste pela e- televisão e narra. O transmite. que está acontecendo hoje. Eu parei de narrar Inclusive na futebol quando as televisão. emissoras de rádio queriam fazer tubo. É. Eu viajei o mundo inteiro, durante 40 anos narrando futebol. Eu digo, agora eu vou ficar aqui na frente do televisor? Não. Aí virei comentarista, também não aguentei. Agora eu só sou comentarista. Aconteceram no dia a dia. fatos extraordinários em matéria de tubo. Eu participei de um com o Jair Júnior, O príncipe. na Rádio Cidade, em que jogava o Brasil e nós estávamos transmitindo de tubo. E de repente a televisão saiu um gol do Brasil e de repente a televisão Eu parou. me recordo dessa. Copa América. Copa América. Televisão Era parou. na nossa equipe, da Rádio Cidade. Exato, estava 1-0 para o Brasil e voltou. E voltou com um gol. Mas na mesma característica daquele primeiro. E era o segundo. E era o segundo. E o Mafuz ficou com tanta vergonha que ele levantou e foi embora. E o Jair, aqui tá 1-0, 2-0. E daí ele falou pro operador, cadê o Mafuz? Essa. Me ligaram e disseram, Mafuz, está tendo engano aí, já está 2-0. E a narração nossa estava 1-0. E você sumiu da Daí transmissão. eu sumi, eu fui Sumiu. para casa. Então é isso. Agora é hora da gente sumir. Semana que vem a gente está de volta aqui nesse podcast Carneiro e Mafuz. Valeu, um abraço para vocês.